Pessoal, vamos dar uma concluída em tudo aquilo que falamos. Na Parashá, o nome da porção é Toldot. Toldot significa prole, geração. Interessante que a Parashá de Noah começa Ele Toldot Noah. Essa é a prole de Noah, mas o aspecto principal daquela porção é Noah. Então se chama Noah. Mas aqui, o principal aspecto que representa toda a porção é a palavra Toldot, que é prole, geração, consequência. E aqui é uma referência aos filhos de Yitzhak. Mas não são só os filhos físicos, assim como na porção de Noah, não se estava se tratando somente de filhos físicos, mas sim das boas ações da pessoa nesse mundo. Então, ele toldot Abraham, ele toldot Yitzhak, Abraham holit et Yitzhak. Ele toldot Yitzhak, Abraão, o líder de Yitzhak. Essa é a geração de Yitzhak. Abraão gerou a Yitzhak, né? Aí depois se fala do Yaakov e do Esav. Resumidamente, a pessoa pode ter duas atitudes nesse mundo. Uma atitude mais elevada, do tipo Yaakov, que busca a espiritualidade, ou uma atitude mais descompromissada, ligada a esse mundo, que é a característica de Esav, ligado mais a esse mundo. Mas Yaakov e Esav também estão incutidos no serviço a Deus. Então, no serviço a Deus, tem o duplo aspecto dos dois mundos. Como disse Ever, a Yeshiva de Ever respondeu para a gestante Rivka: dois povos estão no seu ventre, dois mundos, dois povos, duas inclinações totalmente diferentes. Mas mesmo no campo da espiritualidade é assim. Então, como nós explicamos, Yaakov representa o estudo da Torá e Esav representa a prática das mitzvot. E os dois são importantes, tanto o estudo da Torá como a prática das mitzvot. Então, eles pelejavam, eles brigavam desde o ventre. Na verdade, a pergunta é, se cada um tinha um mundo distinto, por que eles brigavam? Que Jacó fique com o mundo espiritual e que Esaú fique com o mundo físico e material. Mas, na verdade, eles estavam brigando, pelejando, porque cada um deles queria os dois mundos. O Jacó não queria só o mundo espiritual, ele também queria atuar no mundo físico. E o Esaú não queria só o mundo físico, ele também queria atuar no mundo espiritual, passando por testes, por experiências, etc., que é a ideia de elevar o mundo físico a um nível espiritual superior. E, na verdade, quem ganhou essa disputa? Os dois, porque o trabalho de Yaakov era elevar Esav, e o trabalho de Esav era ser elevado por Yaakov. Yaakov conseguiu elevar as faíscas divinas de Esav, e Esav conseguiu fazer com que Yaakov pudesse elevar as suas faíscas. Na verdade, aqui são assuntos e aspectos muito profundos, já que a Torá não é simplesmente um livro de historinhas, contos da carochinha, ou, com todo respeito e consideração ao desenhista Maurício de Souza, não tem nada a ver com o gibi da Mônica, mas a ideia é que existem aspectos mais profundos. Vocês vão poder ver na internet e em outros círculos muitas lições sobre Yaakov e Esav, mas são lições mais arroz com feijão, né? Triviais, do dia a dia, mais simples. São práticas, mas são mais simples. Mas aqui a nossa proposta é uma amostra grátis da parte mais profunda da Torá, Hassidut Kabbalah, que será ensinada por Mashiach a todos nós. Mashiach vai ensinar toda a humanidade
a se entreter com o conhecimento infinito de Deus. Então, desde já, é importante que a gente consiga uma profundidade maior nas palavras da Torá. Sempre lembrando que tudo aquilo que eu estou lhes dizendo não foi inventado da cabeça de absolutamente ninguém. Isso vem da própria Torá, foi transmitido através das gerações, de pais para filhos, de mestres para alunos, o conhecimento infinito da Torá. Dessa forma, estudando aspectos mais profundos, vocês podem se perguntar, mas o Rabino Shimon sempre dá uma viajada? Tem outros rabinos que falam mais simples. Acho que o Rabino Shimon fala muito complicado. Será que ele viaja na maionese? Ele dá umas viajadas aí? Não. Na verdade, aspectos mais profundos, porque eu insisto em falar em aspectos mais profundos por dois motivos. Um, para mostrar para vocês que a Torá não é algo tão simples como histórias, etc., como um livro de histórias. Outro objetivo nosso em enfatizar aspectos mais profundos da Torá, que por meio da difusão e da divulgação da filosofia racídica, nós agilizamos ao máximo a revelação do Mashiach. Vamos finalizar com essa história. O Baal Shem Tov, o fundador da filosofia e do movimento racídico, numa das suas elevações espirituais, ele foi até a tenda celestial, onde estava a raiz da alma do Mashiach. E aí ele perguntou para o Mashiach, parafraseando os sábios do Talmud, ele perguntou, quando que o Senhor vem? Quando que o venerável Senhor vem? Aí o Mashiach respondeu, quando você expandir as suas fontes para fora. Ele não quis dizer expandir a água da fonte, a própria fonte. A água da fonte é a filosofia racídica, e a fonte são centros de divulgação do racidismo, que hoje em dia nós temos os vários Batei Rabat, Beit Rabat, são mais de 5.000 no mundo inteiro. Então, a partir de cada unidade dessas, a difusão e a divulgação da filosofia racídica. Podemos dizer também que o Zoom, hoje em dia, é uma fonte a ser expandida para fora. Dessa forma, nós agilizamos ao máximo a revelação do justo Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Vamos agora abrir o espaço para perguntas, a princípio relacionadas ao assunto, mas também se tiver uma pergunta fora do contexto, nós podemos também responder. É a oportunidade de agora respondermos a dúvidas online. Perguntas mais cabeludas, mais complexas, a gente vai, por enquanto, responder de uma forma mais simples, porque perguntas muito elaboradas requerem respostas igualmente elaboradas e talvez não haja tempo hábil agora. Mas, por gentileza, com vocês, a palavra. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, a princípio sobre esse assunto ou sobre qualquer assunto da Torá e das Sheva Mitzvot Bnei Noach, das 7 leis universais dos Bnei Noach. Por gentileza, tenham a bondade. Ave, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, tudo bem. Rabi, você poderia me explicar, na morte de Esaú, por que foi separada a cabeça do corpo? Por que foi separada a cabeça do corpo? Isso. Uma excelente pergunta. A cabeça simboliza o intelecto. O corpo simboliza as emoções. Existe um estreitamento entre a cabeça e o corpo, que é a garganta. É um estreitamento entre o intelecto e as emoções. Esav, ele simbolizava o mundo físico e material. E o mundo físico e material só se norteia pelo intelecto. E isso acabou se manifestando no fato dele ter a cabeça separada do corpo. Mas o que aconteceu, segundo o Midrash, quando a cabeça foi separada do corpo, a cabeça rolou e ela só parou do lado da sepultura do pai falecido, do Yitzhak. Ou seja, a ligação entre Yitzhak e Esav
estava acima do bem e do mal. Na verdade, era a ligação de Deus com aquelas luzes elevadíssimas que eram do mundo Olam Torro. Mas futuramente existe uma ideia de que no momento da morte dele, que ele teve a cabeça cortada, Esav se arrependeu de todas as falhas da sua vida. Ele quis demonstrar o último pensamento e a última intenção que ele teve quando a cabeça dele acabou rolando até a sepultura de seu pai, do Yitzhak, né? Por que aconteceu isso? Porque, segundo o Midrash, o Esav tentou impedir a entrada do Yaakov na tumba dos patriarcas. Então, há duas versões, segundo o Midrash, de quem acabou desferindo o golpe mortal no Esav. Esav era um homem terrivelmente forte. Fisicamente, ele era uma máquina mortífera de dar inveja a esses filmes aí de super-heróis, coisa e tal. Esav era muito forte. E então a primeira versão é que o Yaakov tinha um neto chamado Hushim. Ele era surdo mudo. Hushim era filho de Dan, do Dan. Dan era um das 12 tribos. Hushim ben Dan. Ele perguntou: o que está acontecendo aí? Aí eles falaram: é o titio Esav não está deixando a gente entrar na caverna para enterrar o nosso pai. Aí, enquanto eles estavam discutindo, o Hushim pegou lá uma espada e resolveu tudo rapidamente. Essa é a primeira versão. A segunda versão é que foi o Yehuda, o principal dos 12 filhos de Jacob. Quais são os dois principais filhos de Jacob dentre os 12? Tem os três principais. Levi, Yehudá e Yosef. Yosef que dá origem a Efraim e Benjamim. Levi, Yehudá e Yosef são os filhos principais. Yehuda é o principal, que dele sai o Mashiach, a casa real de David. Aí o Yehuda entrou na caverna e Esav estava andando de costas. Na verdade, ele teria que desferir o golpe quando Esav estava de costas. Não porque ele queria ser traiçoeiro, porque ele não tinha coragem de desferir o golpe no Esav, porque por mais diferente que o Esav fosse de Yaakov, já que eles eram gêmeos, haviam traços no Esav que lembravam o irmão Yaakov. E o Yehudá não tinha coragem de abater alguém que tivesse alguma semelhança com o rosto do próprio pai dele. Então, a ideia de que foi Yehudá. Aí a gente tem que encontrar uma realidade maior que possa abarcar essas duas ideias, do Hushim ben Dan e do Yehudá. Muito Obrigado, bem. Rabi. Pergunta, pessoal? Obrigada. Mas ele, obrigado. Alguma pergunta? Ok, Ravi, tudo bem? Posso fazer uma pergunta aqui, bem, um comentário Bruno? rapidinho? Por favor. Você falou que essa reencarnação da serpente. Não é a reencarnação da serpente. Na verdade, ele tinha uma faísca da serpente. Não era exatamente uma reencarnação. Ele tinha alguma coisa ligada com a serpente. Sim, o comentário é o seguinte: existe um detalhe na serpente que ela fez que foi uma coisa muito terrível mesmo, misturar mentira com verdade. Sim. Quando ela fez a da Havá. Você não vai morrer. Misturou mentira com verdade. Na verdade, sabe o que a serpente fez? Ela aproveitou uma frase a mais da Havá. Adam falou para Havá que Hashem proibiu comer do fruto proibido. A Havá, quem conta um conto, aumenta um ponto. A Havá falou que Adam tinha dito que era proibido encostar na árvore e comer o fruto. Quando a cobra percebeu que a Havá falou alguma coisa a mais, hoje em dia, modernamente, é chamado de fofoca, aumentar a história, né? Aumentar a história. O que a cobra fez? Ela empurrou a Havá de forma... a cobra, em primeiro lugar, não tinha o formato de uma cobra. A cobra tinha... Quando eu era pequeno, tinha um filme na TV assustador chamado O Homem Cobra. A cobra tinha o formato de um ser humano. E ela empurrou a Havá e a Havá encostou na árvore. Aí a cobra falou: tá vendo? Não aconteceu nada com você, você encostou na árvore. Da mesma forma, não vai acontecer nada com você se você comer do fruto. Então é assim, ó.
A cobra Aí, aproveitou o fato da Havá ter inventado uma coisa a mais. Adão só falou para Havá que não pode comer do fruto, e a Havá falou para a cobra o quê? Que não pode encostar na árvore e comer o fruto. Aí deu no que deu. aí o ponto que eu te falei, misturar mentira com verdade. Esaf, a partir dele saiu todo o reino de Edom, certo? Sim, Todas as regiões do reino de Edom que eu conheci misturam mentira com verdade para se apoiar. sim. Eles É, fazem a mesma coisa. na verdade, o que acontece? A partir do pecado original, a Hassidut explica que o bem e o mal se misturaram totalmente a ponto de não existir bem que não seja composto de mal e mal que não seja composto de bem. Então, a verdade e a mentira acabaram se mesclando também, né? Então, Edom, que dá origem aos romanos e dá origem ao mundo ocidental, os valores do mundo ocidental, particularmente Estados Unidos, etc., são calcados na cultura clássica greco-romana, tá? E, na verdade, são valores desse mundo falso. Então, a mentira só é possível no mundo físico e material, onde Deus está oculto. Então, a mentira é uma propriedade do mundo físico e material. E a, Infelizmente. e a pergunta é sobre Shem e Ever. Eu aprendi lá na sinagoga que quando houve a divisão dos idiomas, lá na Torre Sim, de Babel, sim, sobrou os únicos que falavam hebraico, que era Shem e Ever, tá certo? sim. Você pode me falar um Sim. pouco mais E, na sobre eles? verdade, Abraão estudou até os 58 anos de idade. 58 da palavra Noah. Até o Noah, anos de idade do Abraão, ele estudou com Noah. Abraão conheceu Noah. E Abraão tinha 58 anos quando Noah faleceu. E Noah faleceu com 950 anos. Ou seja, os últimos 50 anos da vida do Noah, 50 e poucos anos, foram muito significativos, porque o Noah entrou em contato com uma das almas mais espetaculares da humanidade, que foi o Abraão. Então, Noah ensinou muita coisa para Abraão, mas Abraão também ensinou muita coisa para Noah, né? Então, na verdade, exatamente, eles que sabiam. Na verdade, escuta os comentários que a Torre de Babel, não é que aconteceu um milagre e todo mundo confundiu as línguas, não. Existia uma língua internacional, que era o hebraico, e cada grupo de pessoas criou uma língua local, regional. A Hashem fez com que esquecessem a língua internacional. Aí deu a confusão, porque cada um ficou com a sua língua. E os únicos que não esqueceram o hebraico foi Shem e Ever, que eles eram tzadikim, nem poderiam esquecer, porque eles eram homens justos, e também Abraham, que é porque falava com Noah e com Shem e com Ever, Abraham, Yitzhak e Yaakov, aprendeu nesses dois seminários, estudos, a falar em hebraico e continuar falando em hebraico. Muito bem, mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui, tem Muito uma coisa obrigado. escrito. Minha pergunta é: Rivka, mãe de Yaakov, sofreu alguma consequência por ter ajudado a seu filho se passar por Esav diante do pai dele, Yitzhak? Na verdade, a Rivka, ela foi abençoada. Ela, como eu expliquei, ela, segundo a Kabbalah, ela fez uma retificação. Porque Rivka é a reencarnação da Rava. A Rava foi enganada pela cobra, então Rivka deu um troco, fazendo Yaakov, que era a reencarnação de Adão, se fazer passar por Esav. Esav tinha uma faísca da cobra. Então a Rivka, ela não fez isso, a Rivka não fez isso da cabeça dela. Vamos lembrar que os patriarcas e matriarcas, elas tinham inspiração profética. Então foi Hashem que inspirou a Rivka a orientar o filho Yaakov para fazer isso, né? A única coisa que, na hora do falecimento da Rivka, a Torá não fala muito por cima, não fala claramente do falecimento dela, da mesma forma que não fala claramente do falecimento da Havá. Por que não fala do falecimento da Rivka? Na verdade, no mesmo dia da Rivka, faleceu com avançada idade a antiga babá dela, que veio junto com ela na paraxá anterior, chamada Dvora, Débora. Faleceu a Dvora e faleceu no mesmo tempo que a Rivka. Por que a Torá não fala do falecimento da Rivka? Porque tinha muita gente que foi lesado e prejudicado pelo Esav. Odiavam o Esav. E quando iam... quando se soubessem que a Rivka faleceu, iam amaldiçoar aquela que deu à luz a um monstrengo como o Esav. Então, a Torá preferiu
deixar bem discretamente o falecimento da Rivka, para que ela não fosse, que não praguejassem contra ela todas as pessoas que foram lesadas pelo Esav. Sim, a Rivka era uma tzadeket, tanto que o Moshe Ben Nachman, ele fez uma observação que ela tem uma visão profética, porque ela era uma tzadeket, claro, aconteciam milagres, né? A Rivka, vamos lembrar na paraxá anterior, que ela entrando na tenda da Sará, aqueles 3 milagres que ocorriam na tenda da Sará voltaram a ocorrer. Rivka era uma tzadeket, sem sombras de dúvida. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar a ocasião? Ravi, shalom. Tudo bem, Caio? Tudo jóia? Tudo bom? Estou experimentando uma pergunta que foi feita, mas assim, no sentido de Jacob ter enganado, a Esav, você falou que foi a reencarnação de Adam e Rivka foi a reencarnação de Rava. Não, isso aqui fala Kabbalah, não é a parte revelada da Torá, é só a parte mística da Torá, e nem tanto a Hassidut, mas a Kabbalah, sim. No sentido disso daí, Jacob pagou mais lá na frente por essa enganação. A pergunta é, onde ficaria, então, essa questão? Porque fala-se que tudo que a gente faz aqui, a gente paga. De uma certa forma, a China é justa, tem que pagar. Nessa vida, em uma reencarnação, a gente paga. Não é isso? Então, assim... O Yaakov estava honrando a mãe dele. Yaakov estava atendendo um pedido da mãe. Por ele só, ele jamais faria isso. Ele contrariou a própria natureza dele, que não era de fazer isso. Ele estava honrando a mãe dele. Foram ordens da mãe. Aí você vai falar, mas entre o pai e a mãe, quem que a gente segue? O pai e a mãe? Na verdade, nesse caso, ele seguiu a mãe, mesmo porque o pai estava limitado pela visão. O pai estava cego. Então, na verdade, Yaakov entendeu que a mãe estava profetizando. E então, na verdade, essa foi a mesma coisa na Paraxá, há duas partiotas atrás, 2 porções atrás, que a Sara manda embora o Ismael com a mãe dele, com a Hagar. Na verdade, o que Hashem fala para Abraão? Que Abraão ficou triste, não queria mandar o próprio filho fora de casa. O que Hashem fala? Ouça na voz da sua esposa Sará. A mesma coisa aqui. Aqui foi uma manifestação de Hashem por meio da Rivka. Tinha que ser dessa forma para corrigir assuntos anteriores. Por isso que a Torá não pode ser comparada a um livrinho qualquer, um livreto ou almanaque de histórias, porque senão a gente não vai entender muita coisa. Na verdade, tem os entrelinhas aqui. Essa história é muito mais profunda e ela lida com um universo muito maior de informações. Então, na verdade, não foi considerado uma falha. Na verdade, o Yaakov, Deus cobrou do Yaakov o fato de ele ter ficado 22 anos longe do pai e da mãe, que ele deixou de honrar o pai e a mãe. Isso que pegou pesado. Que Yaakov ficou 22 anos longe de casa. Isso que pegou pesado. Então, no caso, ele ter sido enganado por Léa. E, no caso, que ele queria... Ele não foi enganado por Léa. Ele foi enganado por Lavan. A Léa não tem nada a ver com isso. Lavan. Então, no caso, já olhei alguns lugares que comparam essa enganação que ele fez enganado com o pai. E a túnica de Yosef foi, no caso, por ele ter vestido a roupa de Esav. Eu já vi alguns lugares essa comparação. Sim, então, sim, na verdade, Hashem, ele cobra dos sadikim com a precisão da espessura. Muito mais do que um normal, né? Um homem normal. Oi? Como? Ele cobra dos sadikim muito mais do que um homem normal. Claro, porque os sadikim, eles têm uma capacidade maior e Deus não exige impossível de suas criaturas, somente na medida das suas possibilidades. Era isso que ficou meio assim, por que ele cobrou se ele escutou a mãe, entendeu? A minha pergunta era justamente essa. Por que ele foi cobrado dessa enganação se ele escutou a mãe a princípio? E ela ainda diz assim, se meu pai me amaldiçoar, ela diz assim, que cai a tua maldição sobre mim, mais ou menos assim. Não sobre você, mas sobre mim que estou pedindo. Sim, mas na verdade, aquilo que ocorreu lá com Lavan, em relação a Yaakov, é porque tinham que surgir as 12 tribos de Israel. Lá também foi uma espécie de retificação. Aliás, foi a Rachel que passou, o Yaakov imaginou que o sogro iria enganá-lo. Então, ele passou uns sinais para Rachel, tá? Uns sinais para Rachel. E a Rachel ficou com muita pena da Léa.
E quando ele viu que o pai ia colocar Leá no lugar da Rachel, o que a Rachel fez? Ela ficou com receio que a Leá fosse humilhada quando Yaakov descobrisse que não é a Leá. Então a Rachel passou os sinais para Leá. Ok, tá certo, muito obrigado. Imagina, tudo de bom. Vamos olhar aqui uma pergunta do Vespasiano. Yaakov também foi punido com 14 anos de trabalho para ficar com sua amada. Em definitivo, seguramente a amada morre ao nascer o Benjamim. Teria sido essa apenas sua punição? Ou teve outra ainda? Gaspar de São Paulo. O Gaspar, sim. Baruch Hashem. Então, vamos explicar melhor. Yaakov ficou 14 anos estudando na Yeshiva de Ever. Esses 14 anos não foram cobrados. Foram cobrados somente os 22 anos que ele ficou longe da casa dos pais. Por isso que Yosef ficou 22 anos sem ver o Yaakov. Por que Yosef não avisou o pai de que ele estava vivo? Porque Hashem não permitiu. Na verdade, o Benjamim não estava presente. Na verdade, eram 12. Os nove irmãos de Yosef, eles fizeram um herem, fizeram um juramento, uma espécie de bloqueio espiritual para que Yosef não conseguisse falar para o patriarca Yaakov que ele estava vivo. E eram 9 para fazer um herem. Esse bloqueio espiritual precisa de 1 minyan, precisa de 10. Então, eles convocaram a presença divina. E Deus concordou com a iniciativa deles, de fazer um bloqueio espiritual para que Yosef não avisasse o patriarca Yaakov de que ele estivesse vivo. Né? Morre ao nascer Benjamim. Então, na verdade, tem muitas implicações aqui. Nem todas as implicações estão conectadas entre si, porque é um universo de informações, né? A amada morre ao nascer o Benjamim. Na verdade, a Rachel morreu porque a gente tem que tomar super cuidado com aquilo que fala. E quando o Lavan reclamou, quem roubou as minhas estátuas? A estátua principal estava debaixo da sela do camelo da Rachel. E ele pediu que descesse, a Rachel falou que ela estava no seu ciclo, que ela não poderia se mexer para descer da sela do camelo, mas ela estava escondendo debaixo da sela a estátua do pai. E aí o que Jacó falou? Nós não pegamos a estátua, quem pegou a estátua não viverá. Então, veja o cuidado que a pessoa tem que ter com aquilo que fala, principalmente se for um tzadik. Por isso que a Rachel acabou falecendo, né? A Rachel faleceu também por outros motivos, precocemente, que no mundo espiritual, sem os limites do corpo, ela poderia interceder favoravelmente em favor do povo de Israel. De todas as matriarcas, a Rachel, o que me consta, a Rachel era a mais elevada de todas as matriarcas. Tem muitos mistérios na Torá. Por que as 12 tribos de Israel são descendentes de 4 mães e não de 2? E por que 2 eram oficiais e as outras 2 eram servas, sendo que os 12 filhos são iguais perante a lei judaica? Então, tem muitas nuances e muitas explicações. Uma parte tem que ser revelada, outra parte nem tanto. A Torá é infinita e tem muitas implicações de muitos conceitos e muitas informações diferentes. Mais uma pergunta, pessoal? Nós temos só mais alguns minutinhos. Vamos aproveitar o tempo que restam aqui. Menos de 10 minutos? 8 minutos? 8 minutos dá para... Mashiach pode se revelar em 1 segundo. Então, 1 segundo vezes 60, vezes 8, 4.800 segundos é tempo suficiente para o Mashiach se revelar. Por que os judeus tinham que ser escravos no Egito? Porque, na verdade, eles foram... vamos explicar aqui, para o Natanael. Vamos explicar. Na época de Abraão, explica o Talmud e o Midrash, Deus quis destruir de novo a humanidade, mas Abraão não deixou. Então, Deus falou, alguém vai ter que pagar a conta. Então, alguém vai ter que elevar e ratificar essas falhas da humanidade e vão ser os seus descendentes, Yaakov, não Abraão, Yaakov. Abraão, vocês são descendentes, Abraão. Então, Deus mostrou 2 caminhos para
Avraham escolher ou o inferno ou o exílio. Ele escolheu o exílio. Ele fez a escolha pior. O exílio do povo de Israel é pior que o inferno. Inferno é um conceito espiritual. Perguntava o Rabino Shammai, o que é o inferno? Segundo a Hassidut, a filosofia hassídica, o inferno é a entrada do paraíso. Para entrar no paraíso tem que passar pelo inferno. Então, a entrada do paraíso é o inferno. Mas o exílio é pior. E ainda Hashem, Deus, instalou um chip nos povos do mundo para odiarem o povo de Israel sem motivo. Me dê motivo, sem motivo. Eles começaram a odiar e hostilizar o povo de Israel. Faz parte da missão do povo de Israel do exílio, de ser exilado. Por isso, começou o exílio no Egito, que o Egito é a fonte de todos os exílios que surgiram futuramente, e a saída do Egito é a fonte da última redenção. Assim como o povo de Israel foi redimido do Egito, ele haverá de ser redimido pelo Mashiach a qualquer momento, se Deus quiser. Muito bem, mais alguma perguntinha, pessoal? Agora deve ter uns 3, 4 minutos. Ainda dá para tentar responder mais uma pergunta. Alguma dúvida? 6 minutos, pessoal. 6 minutos é bastante. Mais alguma perguntinha? Shalom, Rav. Watson. Shalom, Rav. Minha pergunta é, por que Jacó foi chamado de usurpador se tudo isso foi inspiração de Hashem? Eu não sei em que texto que ele foi chamado de usurpador. Você precisa me esclarecer aonde Jacó foi. Ao contrário, pessoal. Sabe qual é a qualidade de Jacó? Emet. Midat Emet. Ele fez isso atendendo o pedido da mãe. Ele jamais iria fazer isso por iniciativa própria. A característica do Yaakov é Emet. Emet significa verdade. Eu não sei aonde ele foi chamado de usurpador, mas essa informação precisa ser esclarecida em relação a Yaakov. Yaakov, ao contrário, dos 3 patriarcas, ele é considerado o preferido por Deus. E foi justamente ele que compôs o povo de Israel. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, pessoal. A Torá diz que Jacó foi íntegro em tudo. Exatamente, Moshe Ben Nachman. Temos 5 minutos, pessoal. Você tem 5 minutos para responder. 5 segundos. Adivinha o que brilha mais o assoalho? Dá uma musiquinha antiga lá, quando era pequeno. Alguma pergunta, pessoal? Mais alguma coisa? Tá bom, então nós vamos aqui agradecer a atenção, a participação de todos, desejando uma excelente noite e que todos nós possamos ser instrumentos da bênção de Deus. Amém. Muito obrigado. Até mais. Uma boa noite. Shalom. Mashiach, não. Mashiach agora. Obrigado.